Você viu essa notícia? E se viu, será que entendeu o que realmente está por trás dela? Porque na política brasileira quase nada é por acaso. Quando algo parece coincidência, normalmente é estratégia. E hoje eu vou te mostrar o que a grande mídia não explica, o que os bastidores escondem e o que realmente está em jogo nessa história. Aqui é o Lobo Crítico. E você já sabe, aqui a análise é sem maquiagem. Veja agora o vídeo em que Deltan Dallagnol destrincha o que está acontecendo por dentro as entranhas do STF e que provavelmente não vai escapar um dessa galera aí do STF. O STF está implodindo. Ministros atacam Alexandre de Moraes na imprensa. Gente, eu nunca imaginei que eu veria isso. O todo-poderoso Alexandre de Moraes está sendo atacado justamente pelas pessoas que o blindavam até ontem, por seus próprios colegas. Olha, depois disso, tudo pode acontecer. Isso que eu vou trazer para vocês agora é um desdobramento direto do escândalo que está acontecendo nesse exato momento no STF e que tem como protagonista novamente Alexandre de Moraes. E dessa vez nem mesmo os colegas do Moraes do Supremo aguentaram. Ministros correram para a imprensa para acusar o Moraes de estar praticando um abuso. E não é o Bolsonaro, não é o Geyer, não é o Nicolas Ferreira, não é o Marcel, não é a Revista OS, não é a Gazeta do Povo, não sou eu. Enfim, as escamas dos olhos caíram e os próprios colegas de Alexandre de Moraes estão apontando o dedo para ele. Nós nunca vimos um sinal tão forte de perda de apoio de Moraes dentro da corte. O Estadão, gente, acabou de revelar que ministros do próprio STF estão reclamando da devassa que o Moraes mandou fazer na Receita Federal, o que só piorou com a operação de hoje da Polícia Federal, que aparentemente foi contra justamente os servidores que teriam vazado para a imprensa os dados da esposa do Moraes. Eu já fiz um vídeo mais cedo sobre isso, se você perdeu, depois assiste lá e agora veja aqui comigo o que saiu na coluna da Carolina Brígido lá no Estadão. Ministros do STF reclamam de pedido de rastreamento feito por Moraes à Receita Federal. Essa é a manchete. Ministros do STF reclamam do procedimento adotado por Alexandre de Moraes de pedir à Receita Federal um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo os ministros da corte e os seus familiares. A suspeita era de que a lista contava com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal, Edson Fachin, poderia fazer esse tipo de pedido a partir de um requerimento da Procuradoria-Geral da República. Outros 2 ministros concordaram com essa ponderação. Gente, isso aqui é absurdo. Isso aqui é surreal, vejam só como que essa informação ela é importantíssima. Pelo menos 3 ministros do Supremo concordam que o Moraes fez uma ilegalidade tremenda. Usurpou de poderes que são do presidente do Supremo, de um dos poderes que é de um deles mesmos, do ministro Edson Fachin, praticando um abuso de poder. Isso aqui significa dizer que se essas novas decisões do Moraes forem avaliadas por uma turma do Supremo, se esses 3 ministros estiverem lá, já tem uma maioria contra o Moraes, suficiente para derrubar essa decisão que ele deu. Mais ainda, se o julgamento dessas decisões do Moraes fosse ao plenário e esses ministros sustentassem esse entendimento aí, que eles passaram em off para a imprensa, já seriam 3 votos contra o Moraes, faltando apenas mais 3 para se formar uma maioria contra Alexandre de Moraes na corte. Isso aqui é um sinal claro de que Moraes perde apoio dentro da própria corte. É um sinal claro de como que os escândalos aí do Master, com seus tentáculos em Toffoli, em Moraes, está implodindo a corte. E isso tudo aqui é ainda mais grave quando você para pensar que esse aqui é um caso em que o Moraes está blindando os próprios ministros e os seus familiares. Ou seja, isso aqui é um caso extremamente, explicitamente corporativista, em que o Moraes está lá procurando para ver se alguém está violando o sigilo dos ministros ou dos seus parentes. Tinha tudo aqui para os colegas do Moraes apoiarem ele. E isso mostra que nem assim os ministros estão do lado do Moraes. Isso é gravíssimo. Não é a oposição dizendo isso, não sou eu dizendo isso. São os próprios pares de Moraes dentro do tribunal. Só que tem uma coisa que esses ministros não só podem, como eles devem fazer.
e existe um precedente na corte para isso que pode expor demais Alexandre de Moraes. Mas antes de eu continuar, eu quero te recomendar o time Lion. Ele é patrocinador aqui do nosso canal, é a maior representante do consórcio Servopa do Brasil, um consórcio com mais de meio século de solidez. O consórcio, gente, é uma ótima forma de cuidar do nosso futuro, daquelas pessoas que a gente mais ama, porque ele permite criar uma disciplina financeira real para comprar aquele bem com que você sempre sonhou ao longo da sua vida. Uma casa própria, uma casa na praia onde você está aí descansando, curtindo o feriado de carnaval, ou o seu carro zero, sem se endividar com financiamento, que está com juros aí nessas estratosferas de 15% ao ano, isso a Selic, banco cobra bem mais, e você faz isso, faz essa estruturação financeira sem pagar juros de forma disciplinada e planejada. Ou ainda, para você comprar imóveis, para você alugar, e aí com o aluguel você pode pagar ou ajudar a pagar a prestação do consórcio, preparando até mesmo a sua aposentadoria para viver de renda lá na frente. Tem muita gente também hoje em dia que está investindo em consórcio para vender a carta depois. E o time Lion, ele atende em todo o Brasil e ele está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos. É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição, nos comentários ou por meio aqui desse QR Code. Gente, não deixem para depois e aproveitem e sigam o Sunday Lima do time Lion lá no Instagram para vocês conhecerem de perto o trabalho deles. E agora, o que eu prometi para vocês? Reclamar na imprensa em caráter reservado, embora seja muito importante, é o mais fácil. O que esses ministros estão aqui nessa matéria, eles precisam fazer é agir dentro do tribunal, como o ministro Fux fez muito corajosamente na ação do golpe, na ação da trama golpista, votando, ainda que seja sozinho, apenas com a lei do lado dele, como o Fux fez, contra todas as ilegalidades do Moraes. Os ministros, eles precisam seguir esse exemplo do Fux. O presidente do Fux aqui, gente, é o melhor de todos, porque foi o mais difícil e que trouxe muitos sacrifícios pessoais ao próprio Fux, que ele enfrentou de cabeça erguida. Como os ataques que ele sofreu dos próprios colegas na imprensa, até mesmo de forma pública, como o ministro Gilmar Mendes dizendo que o voto do Fux era incoerente. Mas na votação do Marco Civil, nós tivemos também o Fachin, o André Mendonça, o Nunes Marques, também corajosamente votando para proteger a nossa liberdade de expressão contra a regulamentação censória que estava sendo feita pela maioria do tribunal. Então vejam como você ter ministros com a coragem de ter uma postura pública e tomar decisão contra a maioria é importante. Mas afinal, então, o que os ministros podem fazer? Tem dois caminhos concretos para ação. Antes isso seria muito difícil, mas agora com esse escândalo do Master envolvendo Moraes, Toffoli, o STF está implodindo e agora tudo ficou muito mais fácil. O primeiro caminho para ação, gente, é a turma. Se o caso for a turma do Moraes, os colegas podem fazer maioria e derrubar a decisão. Agora, quando a gente olha para a turma do Moraes, isso parece quase impossível, porque a primeira turma ela está dominada com o Flávio Dino, com o Zanin, com a Carmen Lúcia, fazendo aí todas as vontades do Moraes. Mas existe um segundo caminho, que é o plenário. Qualquer ministro pode levar ao plenário uma questão de ordem sobre a legalidade desse inquérito que está sendo conduzido pelo Moraes. E se há 3 ministros que concordam que o Moraes agiu ilegalmente, eles têm o poder e o dever de agir. Me conta aí nos comentários. Você acha que esses ministros vão passar de reclamação reservada na imprensa para uma ação concreta dentro do tribunal nesse caso? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, curta o vídeo, torne-se um membro para receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar de forma mais próxima o nosso trabalho, fazendo parte dessa comunidade que luta por justiça, por liberdade e por prosperidade para o nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você quer análise sem filtro, com fundamento e sem medo de enfrentar os temas mais delicados da política brasileira, já sabe. Inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do poder e prepare-se, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar as conexões políticas que podem estar por trás dessas histórias. Aqui é o Lobo Crítico. E a gente não dorme enquanto a verdade não aparece.